Olá a todos. Peço-vos um pouco de paciência e que acompanhem o meu raciocínio. Vou-vos levar a uma pequena viagem pelo passado recente em Portugal. Em maio de 2018 aconteceu a famosa invasão à Academia de Alcochete do Sporting. Nessa altura, um grupo de adeptos afetos a uma claque do Sporting invadiu a Academia de Alcochete, agrediu alguns jogadores, causou distúrbios. Portanto, logo no dia foram detidos 23 adeptos. Ao longo dos próximos dias, o número acabou por chegar a 44 adeptos. E desses 44, 38 acabaram por passar longos períodos em prisão preventiva antes de irem a julgamento. Porquê é que eu falo deste evento? Porque nessa altura o Ministério Público achou por bem acusar grande parte desses adeptos, não sei se todos, mas grande parte desses adeptos, do crime de terrorismo. Na altura eu critiquei essa decisão nas redes sociais, filo de forma absolutamente imparcial, porque podem-me acusar de muita coisa, mas de ser do Sporting definitivamente não. E de facto os juízes acabaram por considerar que a acusação não fazia sentido, muitos foram condenados, alguns até penas de prisão bastante pesadas, mas por outros crimes. Pronto. Vamos deixar então agora de parte esse episódio, não é sobre isso que eu quero falar. Eu hoje quero falar do incidente que se passou na Marcha pela Vida no passado sábado, quando um indivíduo atirou um coquetel Molotov que, graças a Deus, não se incendiou, não deflagrou, mas causou um grande susto, sujou muita gente com combustível, pensa-se que era gasolina, que estava dentro da garrafa, e provocou algum alarme, acabando por ser detido. Porquê é que eu estou a falar de ambas estas situações no mesmo vídeo? Porque este indivíduo não foi acusado ainda formalmente, mas depois de ter sido detido, depois de ter sido levado ao hospital para ser examinado, porque acabou por ser imobilizado por pessoas afetas à marcha e depois também assistido por pessoas afetas à marcha antes de ser detido pela polícia, passou, penso que 2 noites na esquadra, até segunda-feira, quando foi presente a um juiz e foi libertado. Portanto, temos de um lado um grupo de adeptos que invadiu, cometeu crimes, invadiu um centro de treino, agrediu pessoas, foram acusados de terrorismo, passaram alguns até um ano, que é o máximo, em prisão preventiva, e depois foram muitos deles para prisão domiciliária, e do outro lado, uma pessoa que premeditadamente, porque um coquetel Molotov não se faz exatamente com coisas que se encontram na rua à mão, premeditadamente preparou um engenho explosivo, atacou um grupo de manifestantes pacíficos diante da Assembleia da República, na presença da Polícia de Segurança Pública, e só não feriu gravemente homens, mulheres e crianças. E atenção que houve um carrinho de bebé que ficou muito afetado pela gasolina e, portanto, podia ter causado aqui uma tragédia. Há quem fale de mortes. Eu acho que também não é preciso ir tão longe. Claro que seria possível, mas poderiam haver pessoas que se magoassem a sério, já para não falar de como isto foi um episódio profundamente traumático para muitos dos que estavam presentes. Eu estou para ver de que é que vai ser acusado este indivíduo que já, segundo a polícia, foi identificado como estando associado a grupos de extrema-esquerda, grupos anarquistas. Eu não percebo como é que atirar um engenho explosivo por razões políticas ou ideológicas contra pessoas desarmadas numa manifestação pacífica não constitui terrorismo. Eu acho que a palavra terrorismo é abusada, com demasiada facilidade os governos, os Estados e às vezes as forças de segurança ou judiciais usam o termo terrorismo para tentar demonizar as pessoas contra as quais se dirigem, mas neste caso eu não vejo como é que é possível. Tendo este precedente que se passou com os adeptos do Sporting na Academia de Alcochete, eu não entendo como é que o Ministério Público pode não acusar este indivíduo de terrorismo, como não entendo como é que a medida que lhe foi aplicada é menor do que tem sido aplicada noutros casos, nomeadamente este de que falei. Gostaria de sublinhar esta dualidade de critérios. Sei que há um grande aproveitamento também que se está a fazer deste caso por parte de algumas forças políticas de extrema-direita. Eu não quero juntar a isso, eu não quero pedir a cabeça deste homem, acho absurdo também estar-se a pedir pena máxima, como já vi muitas pessoas a pedir, mas lamento e assinalo esta dualidade de critérios. E já que estamos a falar aqui do tema do aborto, gostaria também de sublinhar outra coisa que se passou esta semana, que é profundamente chocante e que afeta Portugal. Pode-se pensar que não, mas que afeta Portugal.
No Reino Unido, na Câmara dos Lordes, deu-se a aprovação final a uma medida que descriminaliza, alguns diriam liberaliza ou legaliza, mas o termo técnico que é utilizado neste caso é descriminaliza o aborto praticado até ao momento do nascimento. Ouviram bem, eu falei disto na minha última newsletter, que mando às quintas-feiras, já agora é para quem quiser assinar, é ir ao site atualidadereligiosa.pt, lá podem assinar a minha newsletter semanal. Mas eu falei disto e disse na altura, está tudo doido. Isto num país em que há pessoas que estão a enfrentar julgamentos e que foram multadas por rezar em silêncio e sozinhas, sem qualquer tipo de cartaz ou outra forma de protesto, na proximidade de clínicas de aborto no Reino Unido. O que é que eu digo que isto tem a ver com Portugal? Porque, se bem se lembram, e eu lembro-me muito bem, na altura dos referendos e das grandes discussões sobre a questão do aborto, um dos argumentos principais daqueles que defendiam a legalização, descriminalização, chamem-lhe o que quiserem, do aborto em Portugal, era que as mulheres que abortavam iam abortar de qualquer maneira, faziam em clínicas em vãos de escada ou tentavam fazer sozinhas em casa e não tinham acompanhamento médico e como isto poderia ser perigoso. Ora, um dos detalhes desta nova legislação no Reino Unido é que só é descriminalizado quando as mulheres o fazem sozinhas. Ou seja, os médicos estão impedidos de o fazer. Os médicos continuam a ser proibidos de fazer abortos a partir das 24 semanas. 24 semanas, atenção, em Portugal o limite é 10. Mas as mulheres podem encomendar online pílulas abortivas, podem induzir estes abortos em casa. Estamos a falar de bebés já plenamente formados. E eu não ouvi uma voz dos que na altura diziam que era fundamental garantir às mulheres em Portugal, como noutros países, acesso a cuidados médicos quando tomavam a difícil decisão de abortar, etc, etc, etc. Não ouvi uma pessoa a criticar. Posso estar enganado. Se estiver enganado, por favor, digam-me, eu adorava ouvir. Uma pessoa a criticar o facto da Inglaterra acabar de se descriminalizar o aborto até aos 9 meses, se autoinduzido, desde que não haja envolvimento médico. Eu costumo dizer que o aborto é tratado por muita gente como um sacramento de uma nova religião, que é a religião da revolução, saída da revolução sexual. Eu não encontro outra forma de comparar. É tratado como algo sagrado. Absolutamente nada se pode pôr entre o direito da mulher a abortar e o aborto. Quer dizer, é uma coisa absolutamente absurda e leva a estes extremos. Já se prefere dar o direito, entre aspas, à mulher de poder abortar até aos 9 meses, ainda que sabendo que estamos a colocar incontáveis mulheres em perigo de vida, porque isto é um ato que pode colocar a sua vida em perigo. Isto é de doidos, é completamente de doidos. E é incompreensível o silêncio que eu tenho ouvido em Portugal sobre este tema. Temos que chamar a atenção para isto, é absurdo. Temos que chamar a atenção para a dualidade de critérios também da forma como se fala do aborto em Portugal. Este caso que se passou na Marcha pela Vida é um exemplo disso, porque, no fundo, e viu-se agora no caso Inglaterra, aquilo que verdadeiramente nos move, aquilo que verdadeiramente nos deve mover, é o bem-estar de todos, dos bebés por nascer, das mulheres, porque o aborto é uma coisa que lhes faz mal, e das famílias, porque o aborto também é uma coisa que destrói famílias e é um verdadeiro mal social. E para que possamos chegar a um ponto na nossa sociedade em que seja impensável por uma mulher abortar, seja qual for a lei. Isto não é uma questão de leis às tantas, é uma questão de mentalidade, é uma questão de cultura. Vamos trabalhar para implementar uma cultura da vida em Portugal e no resto do mundo. Obrigado a todos por verem mais este vídeo. Não deixem de subscrever o canal se quiserem ir ver outros vídeos do género e fazer os likes e essas coisas todas que ajudam a promover o canal e os vídeos lá nos algoritmos dos YouTubes e da vida. E continuem a acompanhar para outras análises e outros vídeos sobre questões da atualidade religiosa.